Ah, Ok. Glória a Deus. ok, ao vivo Que no bom, Facebook. que bom, irmãos e irmãs que já estão aí conosco no Facebook. Só estamos aguardando aqui o Instagram. O Marcelo vai entrar aqui no Instagram também e a gente já vai começar a nossa escola dominical, dando continuidade aí no Evangelho de segundo João, parte 2, né? Vai ser uma bênção. Ó, o Marcelo aqui já, coisa linda. Vamos chamar o Marcelo para participar conosco. Muito bom, viu? Fico emocionado com isso, né? Com essa tecnologia. Aí, perfeito. Aí, Marcelo, ok? Glória a Deus. Assim que você aparecer ali na tela, vamos fazer uma oração e depois já fica à vontade, né? Glória a Deus. Marcelo tá ali já apareceu. Lindo. No Insta, para mim, você fica mais perto, mais bonito, coisa linda. Gente, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu quero iniciar essa escola dominical falando do livro de João, né, exatamente onde nós estamos estudando, mas o capítulo 17, apenas o versículo 17, diz o seguinte, João 17, 17, até bom para gravar na sua mente. João 17, 17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós, como metodistas, né? Metodistas, porque estamos falando de metodista, nós somos metodistas, mas como cristãos, a nossa base, o nosso fundamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é isso que nós temos proposto aqui a cada manhã de domingo, estudar a palavra de Deus para que você tenha subsídio aí para vencer em todas as áreas da sua vida. Amém? Vou fazer uma oração e já passo o bastão na mão do Marcelo para ele conduzir, como sempre tem feito, com muita maestria. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas que já estão conosco. Obrigado, Deus, porque eu sei, Deus, que esse estudo tem chegado em lugares que eu e o Marcelo não teríamos condição, Senhor Deus, ó Pai, de fazer. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua mão de poder. Obrigado por essa tecnologia. Obrigado por esse tempo, papai, que nós temos, ó Pai, escrito um livro que tem feito, Deus, e vai fazer a diferença, Deus, no dia de amanhã. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pela vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Oro pela vida do Marcelo, pedindo clareza, discernimento, perspicácia, Deus, inteligência em todos os aspectos. Que ele consiga, Deus, como sempre, fazer o que ele tem feito. Abençoe também o Lucas Silvério na sala de Fundamentos da Fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Marcelão, tá contigo, meu amor. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal que está com a gente aí já pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos continuar nosso passeio aqui, o nosso estudo por esse livro maravilhoso que é o Evangelho de João. A gente já fez a introdução dele na semana passada, a gente já comentou um pouco sobre a questão da autoria, a questão da data em que ele foi escrito, mais ou menos, como que se chega a essa conclusão da autoria, né? Ou pelo menos assim a indicação de que a autoria tenha sido do apóstolo João, que caminhou com Jesus, que andou com Jesus ali, que foi uma testemunha ocular dos fatos, né? A gente comentou também alguma coisa sobre o propósito do livro, que o propósito do livro ele vai aparecer lá no final, quando ele fala que essas coisas foram escritas para que a gente creia no Filho de Deus e que, crendo nele, a gente tenha vida. E eu parei no momento que a gente estava conversando sobre o prólogo do livro, e eu vou retornar, porque eu acho extremamente importante a gente conversar bem, entender bem esse prólogo, tá? Então, eu coloquei aqui um esboço, né, do livro de João. O livro de João ele é dividido basicamente em duas partes. A gente tem o prólogo e depois a gente tem duas partes bem com bastante substância, né, com bastante conteúdo, e depois a gente tem o epílogo, a parte final ali. Então, é bem clara essa divisão, né? Tirando o prólogo e tirando o epílogo, que é o final do livro, nós temos ali uma parte que vai do capítulo 1, 19,
até o 12:50, que é chamado de Ministério Público de Jesus. E algumas pessoas chamam isso daí de o livro dos sinais, né? João também ele não fala, João refere as obras que Jesus fez, aos milagres que Jesus fez como sinais, né? Então, esse livro, ele é chamado, essa primeira parte é chamado de livro dos sinais, ou Ministério Público, que vai até lá o 12:50. Então, tem o testemunho de João, chamado dos discípulos, milagre de transformação do vinho em Caná, purificação do templo, o episódio com Nicodemos, testemunho de João Batista, Jesus em Samaria, né, a passagem com a mulher lá no poço, em Sicar, a cura do oficial, e vai aqui até a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, e o término do ministério público de Jesus com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, não se preocupe, a gente vai conversar bastante mesmo sobre esses temas, eu só estou fazendo um apanhado geral, porque depois a gente vai começar a entrar em alguns aspectos, e tem algumas coisas muito importantes nesse livro de João. Eu falei na aula passada que, teologicamente, é o evangelho mais rico e mais profundo. Aí por isso que a gente vai debater bastante, a gente vai conversar bastante sobre esse evangelho, algumas questões importantes que tem ali. E ele não é sinótico, né? Ele não tem a mesma ótica, ele tem uma outra visão, é um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho onde Jesus trata mais da questão de intimidade do que propriamente daquilo que ele falou com o público, com as pessoas, né? Então, essa primeira parte é o Ministério Público de Jesus. Depois a gente entra aqui em algumas divisões chamam isso de o livro da glória, que seria a parte final do livro, onde vai falar do ministério reservado, né, a Semana da Paixão. Então, do 13 até o 19 ali, são acontecimentos que ocorrem durante a última semana de Jesus. Tá? Então, o ministério privado com seus discípulos. Então, aqui a gente vê vários discursos de Jesus. Então, a gente vai ver aqui o discurso da videira, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, quando ele responde para Filipe, quando Filipe pergunta para onde ele vai. Então, está todo nesses capítulos aqui. E a oração intercessória de Jesus, que foi uma parte que o pastor leu hoje aí, né? A prisão e o julgamento, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, né, essa segunda etapa, né, e a ressurreição no capítulo 20. E depois, no capítulo 21, nós temos ali a descrição, né, da pesca maravilhosa e a reintegração de Pedro, que eu acho uma parte assim bonita, importante e fundamental para a gente entender também o ministério que Pedro desempenhou depois. Porque Pedro, ele negou Jesus, ele chorou amargamente, ele se arrependeu profundamente daquilo, e Jesus vai, depois de ressurreto, e vai conversar com Pedro, trazer Pedro de volta, falar, Pedro, você é importante, né? E eu conto contigo. Então, é legal a gente ver essa narrativa, né, de João, mostrando o relacionamento de Pedro com Jesus, ou de Jesus com Pedro, após Pedro ter negado Jesus, após a morte e após a ressurreição de Jesus. Então, esse é o esboço bem rápido aqui que eu falei para vocês sobre o livro de João. E agora a gente vai descrever um pouco mais esses episódios que tem aqui, e alguns deles a gente vai se deter um pouco mais pela importância e para a gente ter uma boa compreensão, né? Eu sempre digo que o objetivo nosso de estarmos estudando a Bíblia, da forma como nós estamos estudando, é para que nós, e eu falo nós porque eu aprendo muito, cada final de semana, cada semana que eu estudo para vir ministrar a aula aqui, eu aprendo muita coisa. Então, nós estamos aprendendo juntos, né? O objetivo disso é que a gente tenha uma compreensão melhor
da Bíblia, que a gente tenha uma compreensão melhor de Deus, da obra maravilhosa de Jesus, e que essa compreensão traga algo diferente, algo novo, algo importante para as nossas vidas, né? Não só com o objetivo da gente ter um conhecimento técnico da Bíblia, como um livro, mas que esse conhecimento produza algo de novo, de diferente em nós. E também para ajudar a gente quando a gente vai ler a Bíblia. Porque se eu ler um livro da Bíblia sem entender muito do contexto dele, a nossa interpretação ela pode ser ficar um pouco limitada. É claro que quem traz a revelação, quem traz para nós é o Espírito Santo. Mas a gente precisa ter subsídios para que a gente consiga extrair bastante coisa daquele texto que a gente está lendo. Então, isso é uma forma de a gente obter mais subsídios sobre o texto que a gente está lendo. E pode ter certeza que quanto mais subsídios a gente tem, mais a gente consegue ouvir do Espírito Santo falando sobre nós através dessas palavras aqui, tá? Então, esses são os objetivos de nós estarmos estudando a Bíblia da forma como nós temos feito aqui. Eu falei do prólogo. O prólogo, alguns autores acreditam ou trabalham com a ideia de que esse prólogo era um canto, era um hino. Alguns dizem que era de João mesmo, foi João que escreveu, outros dizem que ele adaptou. O fato é que foi colocado para nós aqui esse prólogo e a gente vai estudar essas 4, pensando nele como um hino. A gente vai estudar ele nas 4 estrofes, nas 4 divisões que ele tem, tá? Para a gente conversar sobre isso, porque é importante nós entendermos esses conceitos que João coloca no prólogo, para que depois esses conceitos se aprofundem e sejam desenvolvidos durante todo o livro, durante aquilo que os próximos capítulos que a gente vai conversar aqui. Então, do capítulo 1, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu li até o 14. Eu vou complementar aqui até o 18. Deixa eu só achar aqui. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, e o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça, a verdade, vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, esses são os primeiros 18 versículos do livro de João. E os primeiros 2 versículos, né, que eles chamam aqui da estrofe 1, está falando sobre relação de Deus e o Logos, de Deus e a palavra, de Deus e Jesus. E está falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João está estabelecendo para nós aqui o conceito da eternidade de Jesus, da pré-existência de Jesus e da divindade de Jesus. Estabelece para nós Jesus como um dos membros da Trindade eterna. Então, Jesus era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, né? Ele estava no princípio com Deus. Então, antes que as coisas existissem, antes que o mundo se tornasse mundo, Jesus já era, Jesus já estava com Deus, Jesus já existia. É por isso que Jesus, mais para frente, vai dizer assim, antes de Abraão, eu sou. Está falando da pré-existência de Jesus. Depois do capítulo, no versículos 3 a 8, ele vai falar sobre o Logos e a criação de Deus. Olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aí a gente volta lá para Gênesis, né? Quando a gente está lendo a criação e vendo que no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e vem descrevendo toda a narração, João está nos trazendo, está nos levando para aquele episódio, né, narrado no livro do Gênesis, e dizendo assim, olha, nada daquilo lá que está descrito no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos de Gênesis, foi feito sem a presença de Jesus. E aí a gente linka com a criação do homem, quando a Bíblia nos descreve, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, colocando na terceira pessoa. Então, dizendo, olha, façamos, era o conselho da Trindade ali, Jesus, o Filho, Deus Pai e o Espírito Santo, criando o ser humano para ser objeto do amor dessa Trindade, né? A vida, e aí entra alguns aspectos importantes, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então aqui também coloca o conceito de vida, e não somente essa vida como nós temos agora, nossa vida humana, nossa vida material, mas falando da vida eterna, falando da vida que provém de Deus, o sopro de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. Tá? Então essa é a vida que estava em Jesus. E ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui entra um outro elemento muito importante, né? No Evangelho de João e nos escritos de João como um todo, pensando lá nas cartas, que é a ideia de luz e trevas, né? Essa ambiguidade que existe aí entre quem é da luz, quem é das trevas, né? Então, João vai trabalhar com esses elementos, tanto no seu Evangelho, como nas cartas, a primeira, segunda e terceira carta de João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio dar testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Só lembrando um pouquinho, voltando um passinho aqui, quando eu falei sobre vida, lembram lá do propósito que nós falamos de João. Essas coisas foram escritas para que creiam e para que tenham vida, crendo tenham vida. É essa vida que ele está falando aqui, que a vida estava nele, que ele era a vida. E aqui João, falando de João, da questão da luz. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, falando de João Batista não era luz, ele era só a voz do que clamava no deserto, anunciando que ia na frente, mas ele estava anunciando que a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina todo homem estava chegando. E aqui entra mais um conceito que a gente precisa entender, que é essa questão que João trabalha bastante, que é sobre verdadeiro, sobre verdade. Aqui é a verdade não no sentido, mais no sentido assim, da materialização de alguma coisa, tá? No sentido de você olhar e falar assim, essa aqui é a verdade de Deus revelada em Jesus, né? Ele é a verdade, ele é a salvação. Através dele não existe outro caminho. Então, as coisas, né, o plano de Deus se materializou em Jesus quando Jesus reencarnou, né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, sou
a verdade e sou a vida, né? De novo, falando aqui sobre a vida. Jesus, ele está dizendo ali que ele é a verdade, ele é a própria essência da verdade está nele. Não dá para a gente tirar separar Jesus dessas afirmações que ele faz a respeito dele mesmo no livro de João, né? E a verdade é a materialização do plano de Deus, materialização daquilo que Deus desde sempre, né, desde a eternidade, já tinha proposto para nós. Continuando aqui, agora nós entramos na parte da revelação, né, o Logos, né, a palavra e a revelação. Então, a primeira revelação é essa aqui que a gente falou, que ele é a verdadeira luz do mundo que ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, ele está se revelando ao povo, ele vem no momento certo, estabelecido por Deus, ele vem para se apresentar para o povo, mas aquele povo para qual ele se revelou, que era o povo dele, não recebeu. Aquele povo não conseguiu entender Jesus como Messias. E aí, o que acontece? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aquela revelação do Messias como filho de Deus, e aqui a gente entende que os seus aqui eram, de fato, o povo de Israel, era, de fato, os judeus da época, e eles não receberam. Então, a partir desse momento, o João já começa a mostrar para nós aqui uma ruptura entre a ideia da tradição, do exclusivismo que os judeus tinham a respeito do relacionamento deles com Deus, e passa a entender que todos aqueles que se dispõem a ter um relacionamento com Deus, aqueles que entendem a mensagem de Jesus, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aquela ideia que os judeus tinham de que eles eram o povo de Deus exclusivo, João está dizendo o seguinte, olha, não são mais os judeus exclusivos, né? Não são os judeus que são os filhos de Deus, mas a todos quanto receberam e creram no nome dele. Depois dessa revelação do Logos, o João vai nos falar sobre a encarnação. E aqui nasce o conceito, ou o conceito teológico, né, do Deus encarnado, né, do Jesus 100% homem e do Jesus 100% Deus. Nós falamos até agora há pouco, lá no começo ali, nós falamos do Jesus 100% homem, 100% Deus, que era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora a gente fala sobre o Verbo como o Verbo encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é o Logos, né? É a palavra de Deus se transformando em ser humano, assumindo a forma de servo, assumindo figura humana. Então, é o Deus que sempre existiu, Jesus, que encarna, se transforma em homem, para que, através da vida dele, ele possa mostrar para nós o caminho até Deus, e através do derramar o sangue dele na cruz, nos leve de volta até o Pai, substituindo todo aquele ritual, todo aqueles sacrifícios que existiam no Velho Testamento. Por isso que ele vai falar, depois quando começa a falar sobre João aqui, porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém mais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, aqui o João faz um comparativo com o período da lei que foi dado por Moisés, mas agora a graça se encarnou. A graça
E a verdade veio por nós através de Jesus. E ele revela quem é Deus, né? Fala, ninguém viu o Pai, mas o Deus unigênito, né? O Filho de Deus, Jesus, é quem nos revela quem é Deus. Então, é através de Jesus que nós podemos chegar até Deus. Então, esse é o prólogo. Tem muita coisa aqui, é muito rico, e eu fico até meio assim, constrangido, porque às vezes eu não consigo passar para vocês aquilo que a profundidade que é desse prólogo, de tanta coisa importante, de tanta coisa bonita que tem ali, da gente ver a ação desse Deus que sempre existiu e que, por amor ao ser humano que ele próprio criou, se transforma em figura humana e vem viver entre nós aqui, se revela com graça, se revela com verdade, se revela com amor, se revela se entregando, se revela se doando a nós. Quando fala da encarnação de Deus, eu não consigo deixar de pensar no texto de Filipenses, que fala que ele se humilhou assumindo a forma de homem, se transformando em figura humana, e foi humilhado, sofreu por nós, morreu na cruz, mas ressuscitou e subiu aos céus, né? E foi glorificado. Então, eu não consigo pensar nesse começo do texto de João aqui, sem olhar para essa palavra de Paulo, dizendo que Jesus ele se fez homem, se humilhando, né? Ele assumiu, o Criador assumindo a figura da criatura. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se transformando em figura humana, e sofrendo e passando, sentindo na pele, na carne, todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, porque Jesus ele foi 100% humano. Ele sendo Deus, ele se despiu dessa imagem de Deus, desse atributo do Deus vivo, para se tornar em figura humana a semelhança nossa e morrer na cruz por nós. É só um Deus extremamente amoroso, é só um Deus muito interessado nos seus faz isso. Na verdade, a gente entende que Deus é o único Deus, não há outro Deus além dele. Mas se nós estudarmos as religiões e as divindades, né, que tem por aí, que nós entendemos que são mera criações humanas, para não dizer criações satânicas, também, nós entendemos que quando a gente olha isso, quando a gente olha esse Deus, a única divindade que assume a forma da sua criatura para fazer algo em prol dessa criatura, morrer por ela, para que os seus pecados fossem expiados, para fazer ali a propiciação das falhas dessa criatura, é o nosso Deus, o Deus em que nós cremos. Por isso que o cristianismo vai muito além de religião, vai muito além de tudo isso que a gente entende, não são ritos, não são dogmas, não são uma série de pode, não pode, deve, não deve fazer, mas é um Deus amoroso que se revela a nós através da figura do seu Filho em graça, em verdade, e essa graça nos atinge e a gente responde a esse Deus não entendendo que a gente não quer ser punido ou a gente quer ser abençoado por esse Deus, mas é porque ele nos ama tanto que não tem outra coisa que nós possamos fazer em relação a esse Deus que a gente se relacionar com ele, que a gente entregar a nossa vida a ele, e a gente entender que não existe outro caminho para nós, nas nossas vidas, sem olhar para esse Deus, entender o amor dele por nós e responder de uma forma positiva a esse amor de Deus, né? Seguindo aqui agora nosso bate-papo, caminhando pelo livro aqui de João, tá? O Marcelo, já que você vai começar aí um novo momento, né? Eu não quis te interromper, estava tão crente que eu não consegui nem parar você. Marcelo, duas coisas que você falou que são assim tremendas, tá? Primeiro, é esse processo que nós passamos e que você está passando de não conseguir expressar a grandiosidade do que a palavra de Deus revela. Nós não temos vocabulário para isso. E isso, Marcelo, deveria ser a realidade de
todo mundo que é confrontado com a palavra, esse sentimento de pequenez tem que fazer parte da nossa vida, porque nós estamos lendo a palavra, é grande a revelação, e que tremendo você não ter palavras para expressar. E segundo você disse das características do nosso Deus, né? Marcelo, só o nosso Deus ofereceu algo. Deus não oferece nada para ninguém. Deus pede sacrifício, Deus pede coisas, Deus pede dinheiro, Deus pede coisas que você faça, e o nosso Deus, ele oferece, ele vai com a mão, ele dá a parte primeiro, né? Tremendo, tremendo. Marcelo, pode tocar o barco aí, eu tô aqui me deliciando. Beijo para você. Só a internet não tá ajudando, mas tá bom. Continuando aqui, que a gente estava conversando, né? O próximo ponto importante no livro de João é o testemunho de João Batista, né? João Batista diz algumas coisas sobre Jesus. Nós já conversamos bastante sobre João Batista quando nós falamos sobre os outros evangelhos. Eu já comentei isso, já compartilhei com o pastor, que eu acho assim, é um personagem tão rico, tão importante, tão pouco falado sobre ele nas igrejas por aí. Mas qual o testemunho de João Batista a respeito de Jesus? Porque nós não vamos olhar para João Batista e olhar só para o grande homem que ele foi, mas o que ele veio fazer? Qual que era a função dele aqui? E a função dele era ser o segundo cara, era ser aquele um que sabia que a obra não era dele, sabia que ele estava preparando o caminho para uma outra pessoa. É o jogador de futebol ali que joga, o volante que joga no meio de campo ali, que carrega o piano, que ninguém vê o cara jogando, mas ele é fundamental para o time. Porque sem aquele cara correndo, marcando e se desdobrando lá, o pessoal da frente não faz gol. Esse era o João Batista, aquele cara que não precisava aparecer, mas estava... mas teve uma importância fundamental, né? O pessoal está reclamando da internet aqui. Eu estou com a impressão que é o Instagram que não está muito legal, não é exatamente a internet. Porque ontem, na hora do culto, eu já estava acompanhando, estava vendo outras coisas na internet, estava vendo legal. A hora que fui para o culto e a gente começou, a mensagem do pastor no Instagram começou a dar umas travadas. Então, a impressão que é o Instagram que não está muito legal. Mas vamos... Marcelo, mas olha, a imagem não está boa, o áudio não cortou nenhuma vez, viu? Legal. Só a imagem que é importante. O áudio está... O áudio é muito mais importante que a imagem. Então, o que o João Batista fala a respeito de Jesus? Ele fala que ele veio antes dele, ele não é o Cristo, ele só era uma voz que estava anunciando. Jesus era mais digno do que ele. Aliás, ele fala que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E aqui, quando a gente escuta essa expressão, a gente precisa entender um pouco da cultura do povo judeu, e depois a gente vai ver isso mais para frente lá, que tem o episódio do lava-pés, né? Existia nas casas mais abastadas, né, um servo que era o mais simples de todos, que a função dele era lavar os pés das pessoas que visitavam, das pessoas que chegavam àquela casa, tá? E o lavar dos pés aqui não era só no sentido de limpeza, de tirar a poeira, mas tem um significado ritual ali, é uma lavagem ritualista, tá? Tem uma questão espiritual aí nesse processo. E o que João Batista está querendo dizer é que ele não era digno de ser o servo mais humilde da casa e lavar os pés de Jesus, entendendo a grandiosidade de quem é Jesus e de quem João Batista era. E eu penso que nós temos que... Se João Batista, que o próprio Jesus fala aqui, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que ele, se João Batista tinha esse sentimento em relação a Jesus, quanto mais nós, né, que somos réis mortais aqui na face da Terra e ilustres anônimos, vivendo uma vida, tentando viver uma vida que que agrade a Deus, que esteja dentro dos princípios de Deus, e muitas vezes a gente
acha que a gente pode alguma coisa, que a gente tem direito a alguma coisa, que Deus ele tem que fazer alguma coisa por nós e que nós somos fiéis a Deus e que Deus tem que nos honrar. Nós não somos dignos. Se João Batista não era digno de desatar as sandálias de Jesus, quem sou eu para achar que sou digno de alguma coisa vindo de Deus? Nós não somos dignos de nada. Tudo que nós temos é porque Deus é extremamente gracioso, maravilhoso, misericordioso conosco. Então, aquilo que Deus nos dá, da forma como Ele nos dá, nós temos que ser muito gratos a Ele. Porque se Ele fosse nos dar aquilo que realmente a gente merece, nós não estaríamos aqui, com certeza. Com certeza. Então, João teve essa clareza de quem ele era, de quem era Jesus, do que ele tinha, qual era essa relação que ele tinha com Jesus. E detalhe, além de João ser um cara extremamente importante, como sendo o anunciador, aquele que vem primeiro, ele ainda era aparentado de Jesus, ele era primo de Jesus, tá? E mesmo assim ele teve esse sentimento. Ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João está tendo uma visão lá na frente, porque aqui Jesus ainda não tinha morrido na sexta-feira de Páscoa. Para nós hoje é simples nós olharmos e entendemos isso, que ele é o Cordeiro de Deus porque ele morreu na cruz, substituindo a morte do cordeiro, que deveria ser ofertado por ocasião, né, da Páscoa, pelos pecados do povo. E João, no início do ministério de Jesus, ele já disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, e ele, por isso ele tinha essa mensagem de Deus, que sobre aquela pessoa que ele visse descer o Espírito, esse era o Filho de Deus, o Messias, né? Então ele teve essa revelação por parte de Deus, entendeu que Jesus era o Messias. Lendo esse texto, né, dá a entender que, embora eles fossem primos, que eles não se conheciam, que eles não tinham relacionamento, porque a Bíblia fala, né, quando João está falando sobre isso, tem esse texto, né? Porque Deus me falou que sobre quem eu vir descer o Espírito, esse é o Messias. Então, dá a impressão que eles não se conheciam, ok? Depois do testemunho de João Batista, a gente tem o chamado dos primeiros discípulos. Aqui é um pouco diferente, fiz questão de colocar aqui, porque é um pouco diferente sobre a forma como acontece nos outros evangelhos, né, e dá uma ideia melhor para nós, mais completa, né, por isso que é bom a gente ler os 4, estudar os 4, porque a gente vai ter como que se formou aqueles 12, né, pelo menos de alguns deles. O primeiro discípulo que segue a Jesus é André, que era um discípulo de João Batista. André era seguidor de João Batista. Quando ele vê Jesus, ele fala, João Batista, eu vou atrás de Jesus. E João fala, vai, porque ele é o caminho mesmo, né? Pode ir à vontade. E ele foi e chamou o seu irmão, Pedro. Então, Pedro e André eram irmãos. Pedro foi atraído ou apresentado por Jesus, passa-nos a impressão que Pedro foi apresentado a Jesus por meio do seu irmão André. E depois disso, outros 2 discípulos se achegaram, Filipe e Natanael. E até coloquei aqui entre parênteses, Bartolomeu, porque alguns estudiosos, né, acreditam que o discípulo que é chamado de Bartolomeu, nos outros evangelhos, seja esse Natanael. E Natanael, quando Filipe chamou para ele, falou assim, vamos ver porque eu vi um Messias, e o Messias está em Nazaré. Aí Natanael ainda dá mostra aqui um pouco de preconceito, né? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Como se a gente falasse aí de algum lugar que a gente acha que não pode vir coisa boa, e tem, né? E quando quando Natanael chega para Jesus, Jesus fala algo a respeito de Natanael, que ele estava sentado debaixo da figueira e tal,
E aí Natanael reconhece que ele realmente era um profeta, que ele tinha algo de especial, né? Então aqui mostra para nós que às vezes nós não podemos achar que Deus não escolhe coisas simples para se revelar. Deus escolhe coisas simples para se revelar, sim. Tá? E Jesus nasceu de forma simples, viveu de forma simples, numa região, num local de pessoas simples, e de pessoas aqui, passa por essa fala de Bartolomeu, né, de Natanael, dá-nos até a impressão de que era um local assim meio desprezado pelos demais, pelas demais pessoas da região, né? Como se nós fôssemos pegar um bairro, vou pegar sem preconceito, sem nada, só para citar um exemplo, vou pegar um bairro que eu considero um bairro mais simples da nossa cidade aqui, mais precário, que é o Jardim Guarujá, né? No Jardim Guarujá pode ter coisa boa? Claro que tem. Claro que tem coisa boa, porque quando Deus coloca a mão, quando Deus faz, não importa de onde vem, não importa o lugar, não importa o que está em torno daquilo ali, porque quem está por trás é o próprio Deus, né? Então, Deus não escolhe coisas super especiais para agir. Ele pode agir através da minha vida, através da sua vida, mesmo que você esteja no local, numa circunstância, numa família, numa sociedade que é colocada à margem, né? Mas Deus pode nos usar e Deus nos usa, e é assim mesmo que Ele trabalha conosco, tá? Por isso que eu quis colocar, em particular, essa parte desses chamados aqui, para falar justamente sobre isso, né? Sobre esses 4 que foram os primeiros a serem chamados, e como eles reagiram ao chamado de Jesus. Tá? O próximo passo aqui é o milagre da transformação, né? O próximo episódio, da água em vinho em Caná da Galileia. Esse é narrado como o primeiro milagre de Jesus. Jesus tinha um casamento em Caná, provavelmente era algum parente de Jesus, e algumas pessoas acreditam até que Maria, mãe de Jesus, estava auxiliando, e o casamento judaico não era um casamento igual aos nossos hoje, que tem a celebração, e aí a gente vai para um salão, quando tem, né, tem uma festa ali, acabou a festa, vai todo mundo para casa. Não, aqui a festa durava vários dias, né? E o fato de faltar o vinho era uma vergonha, era uma humilhação para aquele povo, né? Se hoje a gente já vai não sei se já aconteceu com vocês, eu já tive essa infelicidade de participar de um casamento e faltar as coisas e não ser bem atendido. É muito chato para a gente, e é chato para o dono da festa, porque nem todo mundo tem a consciência de entender o que aconteceu, de que, sei lá, vem mais gente do que esperava, do que o buffet não se preparou adequadamente para a quantidade de pessoas. Não importa, nem todo mundo tem isso, o pessoal vai sair falando mal. Hoje a gente fala mal. Nessa época aqui, consequências eram graves. Inclusive, o pai da noiva poderia falar: não, vamos cancelar esse casamento, porque o noivo não tem condição de, se ele não conseguiu manter a celebração, a festa, ele pode não conseguir sustentar a família. Então, tinha uma consequência, e isso vem se desenrola nas consequências dessa pessoa, da imagem dessa pessoa na sociedade depois. Então, esse era o primeiro ponto, né? Segunda questão aqui, talvez eu entendo que a importância do primeiro milagre de Jesus ter acontecido num casamento é por causa do símbolo da união de Deus com o povo de Israel pelo casamento. A gente vê isso no Velho Testamento e a gente vê isso no Novo Testamento também, quando fala que a igreja é a noiva de Cristo, né? Cristo é o noivo da igreja. Então, no Velho Testamento também tinha essa relação, e quando a gente vê Deus falando que o povo deixou de seguir e foi atrás de outros deuses, a imagem que é utilizada para essa relação do povo abandonando Deus de Israel, abandonando Jeová,
indo atrás de Baal, de outros deuses, é a imagem do adultério. Então, esse é um simbolismo importante, né? O casamento era a relação de Deus com o povo de Israel, ok? E aí nós vamos entender um pouquinho desse simbolismo, né? E o primeiro milagre de Jesus nos diz sobre transformação completa, tá? Porque a gente até usa a expressão, quando a gente quer falar que alguma coisa mudou radicalmente, a gente fala o quê? Mudou da água para o vinho. Quando a gente escuta essa expressão, mudou da água para o vinho, quer dizer o quê? Mudou completamente. E foi isso que Jesus fez aqui. Ele pegou, quando Maria chega para Jesus e fala, ó, acabou o vinho, Jesus pode até nos parecer que ele teve uma resposta dura, né? Porque ele responde assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria chega para Jesus, provavelmente querendo dizer, olha, eu sei que você pode fazer alguma coisa, né? Faça alguma coisa. E Jesus fala, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora porque ele não era hora dele se mostrar como o Messias, como o Salvador ainda. E o fato dele chamar Jesus de mulher não era uma afronta, não era um desrespeito, mas era uma forma como, na época, as pessoas se referiam, né? Se chamar a mulher de mulher é como se nós chamamos hoje. Não sei o que aconteceu aqui no... Tivemos um problema aqui no Instagram, acho que caiu a conexão com o pastor, vamos continuar aqui no Facebook. Eu estou no Face, ok. Caiu a conexão no Instagram, né, pastor? Caiu. Vamos finalizar aqui. Então, o primeiro milagre nos diz sobre essa transformação completa. Mudou da água para o vinho. E também tem uma questão aqui do símbolo da substituição que estava acontecendo. Então, o casamento era um símbolo da união de Deus com o povo de Israel e continua sendo um símbolo da união da igreja com Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Jesus, nós como igreja, tá? Fala sobre transformação. Então, para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa dessa transformação completa, total da nossa vida. Né? E também estava mudando o conceito aqui do que era o judaísmo para aquilo que Jesus estava implantando. Quando a gente olha os símbolos, né? O que foi usado para ser transformado? A água. Onde essa água estava? Essa água ela estava colocada nas talhas que era usada. Lembra quando eu falei um pouco atrás ali sobre a purificação, o ritual de purificação dos judeus, né? Então, essa água, esse local, né, essas talhas onde foi colocada a água, depois foi transformada em vinho, era a água utilizada para o ritual de purificação das pessoas que chegavam na casa, uma purificação ritualista. Tá? E no Evangelho, a gente vê a purificação pelo sangue de Cristo, que é representado depois pelo vinho. Jesus, lá na ceia, ele falou, este é o meu sangue derramado por vós. Tá? Então, aqui nós temos entre tantas lições, tantas coisas que a gente pode extrair desse texto, do milagre de Caná da Galileia. Tenho certeza que todos nós já ouvimos alguma ministração, alguma mensagem sobre isso, mas eu entendo que dentro do nosso contexto que estamos estudando o Evangelho, é importante a gente olhar para esse texto e entender essas situações. O primeiro é o simbolismo do casamento, e o porquê que o primeiro milagre descrito na Bíblia em um casamento, tá? Essa necessidade de transformação completa e essa substituição, essa ruptura com o símbolo ritualista do judaísmo para o Evangelho, que a purificação não é mais não é simplesmente uma purificação ritualista feita por um ato que a gente executa, que é ir lá lavar as mãos e lavar os pés, mas é feito pela obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz, derramando o sangue dele por nós. Tá? E eu encerro
por aqui hoje, pelo avançar do horário e pelo fato da gente ter perdido a conexão aqui com o Instagram também, para o pessoal que acompanha a gente no Instagram não perder muito. Tá joia? Pastor? O Marcelo, só uma consideração. Eu vou baixar essa aula agora. Já vou colocar na plataforma do YouTube e vou mandar por WhatsApp para todas as pessoas, né? Aqueles que estavam acompanhando pelo Instagram e perderam, vão ter na íntegra, porque o baixado esse aí do Facebook está completo, que não caiu a conexão. Marcelo, certo. Show de bola. Hoje, culto abençoado, de louvor e adoração ao nosso Deus. E te vejo ao vivo e a cores. E agora fica à vontade para considerações finais e oração aí, meu amor. Coisa linda, viu? Vamos lá. Gente, eu acho que nós vamos caminhar mais lentamente um pouco aí no avançar do livro de João pela riqueza que esse livro nos coloca, tá? Nós estamos no capítulo 2 ainda, na segunda aula. Nós não vamos levar 21 aulas para a gente cumprir todo o livro, mas talvez aí a gente vai precisar de umas 5 ou 6 sábados, ou 5 ou 6 domingos aí para a gente falar sobre o livro de João, tá? Outra coisa é que, assim, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa assim, manda para nós aqui através do chat, tá? Na medida do possível a gente vai responder. Se a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente dá um jeito de mandar a resposta ou pelo meio do chat mesmo, ou de um outro meio, ou respondendo numa próxima aula, se for um caso aí que demande mais pesquisa, tá? Como eu falei, a gente não tem, eu estou longe de ter o conhecimento que eu consideraria adequado para fazer uma aula no nível mais profundo, mas com a graça de Deus, eu creio que ele tem nos abençoado, ele tem ensinado coisas para nós, tá joia? Você que é de Campo Mourão, participe conosco ali no nosso culto hoje, às 19h30, vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos permite estar aqui, o Senhor nos dá essa tecnologia que, mesmo em períodos onde nós não podemos nos reunir fisicamente, o Senhor nos dá a condição de estarmos juntos, nem que seja virtualmente, e propagarmos o Teu Evangelho, a Tua Palavra, o ensino, ó Deus, porque entendemos que é extremamente importante nós conhecermos a Tua Palavra, conhecermos ao Senhor, como a Sua própria palavra nos adverte, né, que as pessoas erram porque não conhecem a Tua palavra, não conhecem o Teu poder, e nós queremos, ó Deus, através desse estudo, conhecer a Tua palavra, e através do conhecimento da Tua palavra, da comunhão contigo, entender, viver e sentir o poder do Senhor atuando nas nossas vidas, através de nós, e onde o Senhor tem estendido o seu braço, a sua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que tem participado conosco dessas aulas, que o Senhor ministre, que o Senhor ensine, que o Senhor fale, que o Senhor nos conduza mais próximos de Ti, Pai. E que todas essas aulas, todos esses momentos, todos esses encontros sirvam a Deus para que a nossa relação com o Senhor, para que a nossa intimidade, para que a nossa comunhão contigo seja aumentada. E para que, ó Deus, a gente possa um dia estar na Tua presença eternamente, gozando das delícias celestiais que o Senhor tem nos preparado. É no nome do Seu amado Filho Jesus, que se entregou por nós, ó Deus, e que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. Amém. Marcelão, beijo para todo mundo. Obrigado. Valeu, Deus abençoe. Até.